Hoje, no Papo Mineiro, nós temos uma prosa de Câmara de Comércio, com o internacionalista, o empresário e empreendedor Leonardo Ananda, apaixonado pela Índia e pelos negócios internacionais. Estudou Relações Internacionais da PUC e Direito na UFMG, e se especializou em Direito Internacional e em Política e Estratégia. Em 2017, após cumprir grande desenvolvimento da relação cultural e comercial entre Brasil e Índia, por meio da Câmara de Comércio Índia-Brasil, fundada por ele e seu avô em 2003, foi nomeado cônsul honorário da Índia no Rio de Janeiro. Exerce atividades voluntárias e de trabalho social como diretor social da Associação Amigos da Índia e como membro do conselho fundador do Centro Ramakrishna Vedanta em Belo Horizonte. Membro do Conselho Consultivo da Amirreia Pajoana, do Conselho Administrativo da Bemisa e atua como chairman no LIGE. Junto com a Fundação Dom Cabral, organizou o curso Líderes de Negócio Explorando Oportunidades na Índia. CEO da Câmara de Comércio Índia-Brasil, com 45 viagens e missões àquele país asiático. Casado, 2 filhos, Ravi e Gael. Seja bem-vindo, Leonardo. Muito obrigado, Hernani. Prazer enorme estar aqui com você. Como se fala na Índia, Namastê, o Deus em mim, saúda o Deus que está em vocês. É um país que eu não conheço ainda, preciso conhecer. Com certeza, com certeza. Está na fila aqui, está aqui na fila. Isso. Eu quero conhecer bastante esse país. Como é que é? Isso, não, existem 2 verdades relacionadas a realizar visitas à Índia. Porque quando você realiza uma visita à Índia, você está visitando uma civilização milenar. Não é simplesmente uma visita a um país, a uma nação. A Índia é uma nação nova, ficou independente em 47, mas é uma civilização que supera 5.000 anos de civilização. Então, dizem que tem 2 verdades e eu venho observando que, de fato, procede. A primeira delas, quem vai à Índia uma vez, volta. E a segunda, quando você volta uma pessoa diferente. De alguma forma, a Índia catalisa nosso processo de evolução espiritual, mexe, de alguma forma. A sensação que eu tenho é essa ser humano. Muitas religiões, mesmo a trindade aí do israelita, católico e muçulmano, tudo partiu de lá, né? Tudo vem de lá. Então, é muito importante isso. Quero muito conhecer. Mas vamos à sua história, então. Você é brasileiro? Brasileiro de nascimento. Então, que hoje é coração indiano. Muito bem. Isso aí. Então, a palavra é sua. Perfeito. Antes de tudo, uma honra enorme fazer parte desse seu projeto, que eu já venho acompanhando há bastante tempo. A gente se encontrava com um pouco mais de frequência ali no Conselho da Associação Comercial de Minas. Eu estou um pouco distante de Belo Horizonte nos últimos anos, depois que eu assumi essa missão, esse desafio de estar à frente do Consulado Honorário da Índia do Rio de Janeiro. Viajo bastante, venho muito a Belo Horizonte, hoje estou em Belo Horizonte, minha família continua residindo aqui em Nova Lima, né, pertinho de BH, mas preciso estar com muita frequência no Rio de Janeiro, em São Paulo, né, em outros locais onde a gente tem trabalhado e divulgado as oportunidades nessa relação com a Índia. Como você já me apresentou, eu estudei Relações Internacionais na PUC Minas, então sou apaixonado com a área internacional
desde a minha formação, e fiz parte da fundação da Câmara de Comércio Índia-Brasil, que é uma associação, Hernani, privada, sem fins lucrativos, como toda Câmara de Comércio deve ser. E esse projeto foi desenvolvido em parceria com meu avô, já falecido, uma pessoa que eu tenho uma extrema admiração e que eu aprendi Avô muito é uma no delícia, início da minha né, jornada. Mamãe? Avô é uma delícia, né? Nossa. Eu tenho um carinho profundo pelos meus dois avós. Viu? É maravilhoso, né? E eu tive essa oportunidade, né, de não só conviver com ele pessoalmente, mas profissionalmente. E é uma pessoa, um exemplo de vida, principalmente muito relacionado à retidão, à ética. Uma pessoa que, claro, a gente tem muita saudade, mas uma saudade muito gostosa, porque realmente aprendi muito e coisas muito positivas, né? Que realmente fazem a diferença na vida. Ele teve, né? Ele teve um restaurante aqui em Belo Horizonte, não teve? Sim, sim. Ali pela Praça Tiradentes? O restaurante, na verdade, era meu e do meu pai, que funcionava no primeiro andar, onde funcionava o consulado honorário da Índia em Minas Gerais, ali na Paraíba 523, pertinho da Praça Tiradentes. Ficamos 10 anos com esse restaurante. Foi uma forma que a gente encontrou também de divulgar um pouquinho. Muito bom. Ah, que bom. Divulgar um pouquinho da gastronomia, né? A Índia é muito rica culturalmente, a gastronomia é um dos pontos chaves aí dessa riqueza cultural indiana. Então, isso em 2003, quando eu iniciei esse projeto com meu avô da Câmara de Comércio Índia-Brasil. Meu pai já tinha sido nomeado cônsul honorário da Índia em Minas Gerais. Isso, claro, foi um apoio, foi um estímulo, avalizou o início do nosso trabalho. Mas naquele momento, Hernani, ninguém escutava falar muito do potencial indiano, do potencial da Índia como uma potência, né, moderna. Hoje é o país que mais cresce no mundo, é a maior população do mundo. Mas há 21 anos atrás, quando a gente começou essa trajetória, a gente escutava falar um pouquinho do yoga, um pouquinho de meditação, né? Quando falava de Índia, remetia a essas dádivas voltadas mais para o lado cultural, filosófico. Mas hoje não, hoje a Índia é uma realidade. E depois de 21 anos atuando à frente da Câmara de Comércio Índia-Brasil, a gente se sente, de fato, realizado, sabendo que nesses últimos 21 anos nós contribuímos bastante para essa aproximação. Em Minas Gerais, Hernani, na vanguarda dessa relação, né, por já possuir, desde então, um consulado honorário e a sede da Câmara de Comércio Índia-Brasil. Um ponto que me orgulha muito, que eu gosto de ressaltar, é que é uma das poucas câmaras de comércio bilateral que tem sede em Belo Horizonte. A grande maioria delas tem sede em São Paulo. Claro que hoje nós temos atuação em São Paulo, muitos associados em São Paulo, temos escritórios espalhados pelo Brasil e pela Índia, né, e vários representantes espalhados em várias cidades e estados de ambos os países, mas começamos aqui. Então, muito dos investimentos indianos que estão aqui em Minas Gerais, né, a gente gosta de destacar a maior siderúrgica do mundo, que é a ArcelorMittal, a sede da empresa é Belo Horizonte, né, a gente tem a Infosys na área de tecnologia, que está instalada aqui em Nova Lima, temos a Sai Towers na área de transmissão de energia, que fica ali entre Betim e Contagem. Temos uma empresa fantástica indiana que fabrica, Hernani, cápsulas de remédio, que foi essencial para a pandemia. Se não tivesse essa empresa aqui, ia ter faltado ainda mais medicamentos nessa pandemia. Chama ACG, está em Pouso Alegre. Foi um trabalho que nós fizemos em parceria com o governo de Minas para atrair esse investimento. Na época, com o então governador Anastasia, uma pessoa que a gente gosta, admira muito, e que fez um trabalho fantástico, juntamente a Doroteia Werneck, que era secretária de Desenvolvimento. Depois veio a Mônica ali, a gente conseguiu fazer esse trabalho de atração desse investimento importante para Minas, e que hoje está sendo muito bem cuidado também pelo pessoal da Invest Minas, e tem crescido e se expandido em Minas Gerais essa empresa. Sim. Ou seja, Minas Gerais na vanguarda da relação Índia-Brasil, isso é um orgulho muito grande, né, para nós mineiros, que iniciamos esse trabalho de fomento da relação Índia-Brasil aqui no estado.
Mas, em virtude, eu acredito, desse trabalho, Hernani, eu fui convidado pelo então embaixador da Índia, embaixador Sunil Lal, um grande amigo, já está aposentado, morando em Nova Delhi, para assumir o consulado da Índia no Rio de Janeiro. Até então não tinha muitos movimentos da Índia no Rio. E olha que a primeira embaixada da Índia no Brasil foi no Rio, em 1948, que era a capital nacional. Então, eu aceitei o desafio, né? Como disse no início, sou de fato um apaixonado pela relação Índia-Brasil, pela Índia, acredito muito nessa relação, e aceitei esse desafio. Claro que, pessoalmente, existe um sacrifício, né, de me deslocar muito ao Rio, de me instalar no Rio de Janeiro, criar uma estrutura, uma equipe no consulado honorário da Índia lá, mas tem tido resultados bem interessantes também, de divulgação da cultura indiana no Brasil, porque tudo que acontece no Rio ganha uma visibilidade internacional ainda maior, né? Então, utilizando a experiência de ter auxiliado meu pai nas atividades do consulado em Belo Horizonte e a experiência da formação da Câmara de Comércio Índia-Brasil, eu pude levar um pouquinho mais da Índia do Rio. Tenho gostado bastante. Então, como eu disse hoje, a relação eu gosto de falar que o Brasil precisa, a Índia tem, assim como para continuar crescendo de forma sustentável. Né? Um bom exemplo é a maior população do mundo, maior número de bocas a ser alimentadas. Hoje está na Índia, não está? E o Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo, com alta tecnologia. Né? Ou seja, o Brasil é a solução para a Índia para manter um crescimento sustentável e uma população que continua crescendo de uma forma exponencial. Né? E da mesma forma que o Brasil é uma solução para a Índia é uma solução para o Brasil em diversos aspectos. Desde a questão filosófica, né? De trazer um pouquinho dessa filosofia milenar, da meditação, do yoga, que é muito importante nesse momento que a gente vive, né? Esse momento, no mínimo maluco, né? Que a sociedade mundial tem vivido. Então, a Índia traz um pouquinho dessa essência, dessa raiz ali da civilização indiana para o mundo, e por que não também para os brasileiros, mas também a Índia é referência em tecnologia, a Índia é a farmácia do mundo. Né? Durante a pandemia, a Índia contribuiu muito esse momento difícil que o Brasil estava passando, com o envio de vacinas, medicamentos, né? Porque a Índia é referência em setores que são estratégicos. Então, uma parceria entre Índia e Brasil, a gente gosta de falar de irmandade. Essa irmandade entre Índia e Brasil vai contribuir muito para ambos os povos, para que o Brasil possa crescer e para que a Índia continue crescendo. Né? E realmente sejam relevantes no cenário internacional, porque Índia e Brasil também, quando se juntam nos fóruns multilaterais, têm conseguido avanços relevantes. Não é à toa que estão juntos no BRICS, estão juntos no IBAS, né? Teve esse movimento interessante recente agora no G20, onde a Índia presidiu o G20, teve eventos maravilhosos na Índia no ano retrasado, e transferiu essa presidência justamente para o Brasil, que recepcionou o G20 no ano passado. Agora, esse ano, a gente vai ter os BRICS, o Brasil assumindo novamente a presidência dos BRICS, e tem tudo para a gente receber novamente o primeiro-ministro indiano, que virá também para realizar uma visita de Estado, né, para fortalecer ainda mais os laços entre Índia e Brasil. Ou seja, Hernando, começamos lá atrás, há 21 anos, quando pouco se falava da Índia, quando poucas pessoas entendiam que essa relação era promissora, e hoje estamos vivendo uma realidade, mas ainda na pontinha do iceberg. Tem muita coisa legal para acontecer ainda nessa relação. Então, eu consigo enxergar que talvez eu esteja no meio da minha trajetória profissional e que eu ainda posso contribuir muito
focado nessa relação. Com isso, assumi várias outras posições relacionadas à Índia, até meus assentos nos conselhos de administração, nos conselhos consultivos das empresas que eu faço parte, está muito relacionado a ter auxiliado essas empresas no contato com empresas indianas, né? Atração de investimentos, identificação de clientes para viabilizar a exportação dos produtos. E no ano passado fui convidado pelo ex-governador de São Paulo, João Dória, que fundou uma associação de empresários que chama LEAD, para ser o chairman do LEAD Índia. Então nós abrimos um capítulo do LEAD também na Índia, que é mais uma das minhas atividades aí de fomento da relação Índia-Brasil, e a gente vai ter uma grande conferência agora do LEAD em agosto. Então estamos a todo vapor aí organizando essa conferência. No meio da minha trajetória, no meio da minha trajetória, tive a oportunidade de levar vários governadores, assim como vários presidentes da República, a Índia, né? Então o Lula foi para a Índia algumas vezes, a Dilma foi para a Índia algumas vezes, Bolsonaro foi para a Índia também uma vez, vários governadores, o Alckmin como governador, o Anastasia, o Paulo Brandt como vice-governador aqui em Minas, né? Espero poder levar Ruzema em breve para a Índia, fizemos um convite recente para ele participar de uma missão para a Índia conosco. Levamos vários outros governadores do Mato Grosso, o Mauro Mendes, vamos levar o Riedel agora do Mato Grosso do Sul, governador do Rio Grande do Sul, de Goiás. Ou seja, hoje o Brasil entendeu a relevância dessa relação. E acredito que teremos boas notícias aí nos próximos anos, de muitas boas trocas entre essas duas nações. Muito bom, ótimo. E agora conta um pouco de você nisso tudo. Como é que o seu olhar disso tudo? Perfeito. Eu muito tão apaixonado pela e a gente ficou um filtro aí, que também a Índia tem os desafios, né? E a relação de Brasil também tem alguns dos seus desafios. Então, apesar dos desafios... muito grande, né, Leonardo? É uma população muito gigantesca, né? Não é fácil. Exato. Um mercado consumidor gigante, mas muitos desafios. Ou seja, é o Brasil vezes 7, né, Hernani? 7 vezes maior que o Brasil, também tem muita pobreza, tem muitos desafios, né? Então, muita coisa para ser feita. Está passando por uma fase de crescimento, né? 7% ao ano, uma média de 7% ao ano nos últimos 10 anos, eles têm conseguido enfrentar esses desafios, né? Mas, é claro, existe um desafio grande nessa relação, porque ainda existe um desconhecimento mútuo muito grande. Os indianos não conhecem as potencialidades brasileiras e os brasileiros não conhecem tanto a Índia como deveria ainda. Então, esse é um dos nossos desafios, e eu acho que a gente vencendo esse desafio, muita coisa legal vai acontecer. Então, a gente está fazendo esse trabalho, claro que é um trabalho de longo prazo, um trabalho de formiguinha, né? Então, eu gosto de participar de conversas como essa, são essenciais para a gente, é uma oportunidade, né? Agradeço mais uma vez, porque é uma oportunidade de disseminar um pouquinho mais o que a gente vem tentando fazer, o que a gente vem tentando trabalhar, mas é uma tarefa que no início não foi fácil, né? Poucas pessoas acreditavam, né? Eu com 20 e poucos anos, moleque, visitava algumas grandes empresas brasileiras, tentando mostrar para elas que a Índia estava ali, estava crescendo, um mercado consumidor forte, quem chega primeiro bebe água limpa, vamos lá. E poucas pessoas me recebiam, né? Quantas vezes, Hernando, eu fiquei esperando horas e horas nas salas de espera, né, de grandes empresas, e acabava nem sendo recebido, as reuniões adiadas. E hoje as coisas mudaram, né? Hoje as empresas nos procuram, querem nosso apoio, né? Querem entender o que está acontecendo no mercado consumidor, querem nosso suporte para poder inserir o mercado de forma... Então, assim, nem tudo foi coisa, claro. Gosto de ressaltar que a gente está vivendo o melhor momento.
consequentemente, o melhor momento da minha vida profissional. Pessoalmente, como que é outro desafio, uns 7 anos, tem um nome de e tem um filho que vai fazer 2 anos agora, o Gael, que está 15 anos, uma mineira, né? A família dela é de origem de do Indaiá e de Curvelo, e pessoalmente também muito realizado, né? Claro que o foco na vida profissional é muito grande, né? Nessa fase da vida, como acho que não tinha como ser diferente, mas conseguindo curtir também, né? O desenvolvimento da vida pessoal, o que também para mim é muito importante, né? É que faz a chama ficar acesa aí e ter energia para trabalhar. Não tenho dúvida. Você já levou a família para a Índia? Já. Meus filhos, E os meninos, meus filhos como é ainda que foi a não. A minha impressão dos esposa já foi comigo meninos? algumas vezes. Minha família toda, né? Minhas irmãs, minha Sim. esposa já foi comigo algumas vezes, mas meus filhos ainda não. Mas irão. O mais velho me cobra com muita frequência essa viagem. Por que eu não conheço, né? Por que eu não conheço? Papai vai dar tanto que eu não vou. Exato. Na Não, ele verdade, vivencia, né? Eu recebo indianos na minha residência, né? Ele conversa com os indianos, conhece da cultura, né? Conhece um pouco dos ritos. A gente celebra um pouquinho as celebridades, as celebrações indianas, né? O Diwali, o Holi, né? Eu fiz um carnaval agora, um bloco de rua lá no Rio de Janeiro, onde a gente jogou aquelas tintas, né? Daquela celebração do Holi na Índia. Ele vivencia isso, né? Eu trouxe um grande músico indiano que foi aluno do Ravi Shankar, que é um dos maiores músicos que a Índia já teve, que foi mestre dos Beatles, né? Que tem filhos que são aí também nesse campo, que uma é a Nora Jones, né? Que é famosa mundialmente, a outra é a Anushka Shankar, que é mais famosa ali na Índia e região, mas também referência na música clássica indiana, e a gente lotou o Teatro Municipal do Rio de Janeiro com 2.000 pessoas. Meu filho de 7 anos fez questão de ir comigo ao palco ali, cumprimentar e participar daquele momento ali, importante, né, de inesquecível para divulgação ele, do cultura. inesquecível para ele, né? Inesquecível. A gente tem o Taj E a Mahal, produção né, também, a produção de cinema também está grande, né? maior do mundo, né? É legal você falar isso, que poucas pessoas sabem. E hoje a gente tem acesso, né, Hernani? Porque hoje nos streamings, né, Netflix principalmente, você acha vários filmes indianos. Com certeza. Calma aí que deu uma... Meu computador deu uma bugada aqui, mas voltou. Não, Mas, né, tranquilo. Netflix tem filmes indianos maravilhosos, né? E hoje fica mais fácil divulgar. Eu lembro que no início a gente fazia festivais de cinemas da Índia, onde a gente trazia os filmes indianos, colocava legenda e negociava aí com as salas de cinema em Belo Horizonte, né, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Brasília, para poder trazer um pouquinho de Bollywood, né, da produção cinematográfica indiana. Hoje não, hoje está mais fácil, hoje as pessoas têm acesso. Eu mesmo recebo indicação de amigos. Léo, você viu essa série indiana? Você viu esse filme, né, indiano? Realmente é um ponto bem legal que você lembrou aí, né? Porque é uma das forças do que a gente chama de soft power, né, indiano, do poder suave da Índia. E aí, Ana, quais os próximos passos? Quais os planos? Falou que vai ter uma reunião do BRICS aqui, né? Que veio muita gente. Então, mas isso é bem pontual, mas apesar que rende bastante coisa. Né? Como é que fica mais para frente? Como é que você está vendo a visão aí até 2030, com os ODS da ONU? Como é que faz isso? Perfeito, ótima pergunta. Para que a gente de fato faça essa relação acontecer, o trabalho precisa ser constante. Então, independente dos momentos conjunturais relevantes, como é o caso do BRICS, como foi o caso do G20, a gente, mesmo assim, está sempre realizando várias missões à Índia,
nos mais diversos setores, recepcionando muito bem aqui os indianos, né, também dos mais diversos setores, levando para que conheçam o Brasil, provocando governadores de todos os estados brasileiros para também fazerem visitas oficiais à Índia, para que possam mostrar um pouquinho das potencialidades de cada um desses estados, organizando seminários, congressos, fóruns, né, tanto virtuais, híbridos, presenciais, trabalhando para a divulgação do Brasil na Índia também, em parceria sempre com a Embaixada do Brasil lá em Nova Delhi, que faz um trabalho fantástico, assim como a gente trabalha sempre em parceria com a Embaixada da Índia aqui no Brasil, claro, né, eu também tenho esse chapéu de cônsul honorário, então é muito importante fazer um trabalho de caráter sustentável, fazer algo constante, né? Claro que esses grandes momentos conjunturais, políticos, diplomáticos, ajudam muito nessa construção, mas se não tiver essa constância, se não tiver os follow-ups, né, os devidos acompanhamentos, nada acontece. Muito gosto né? Gosto de estar participando aqui desses grandes momentos, né? Mas a gente pensa desde quando não sabe a importância da constância. As previsões são melhores, a gente passa a economia do mundo em menos de 2 anos, né? Passando na Alemanha e Japão. Isso é relevante, né? Quando você vê isso num contexto global, e a relação com o Brasil, que nós atingimos um recorde de 15 bilhões de trocas comerciais, esse ano a gente chegar próximo de 20 bilhões. Esse bimestre, os últimos 2 meses, foi recorde histórico nas trocas comerciais entre o Brasil. Está no caminho certo. Pode crescer muito mais, né? Pode crescer muito mais. mais. A gente pode fazer um comparativo que o Brasil já superou aí de dólares de trocas comerciais. O Brasil e a Índia hoje chega a 10% disso. O potencial é que ultrapasse a relação Brasil-China, porque tem elementos que demonstram que a gente consegue atingir esse patamar, né? São democracias, tem muita sinergia, são complementares, aquilo que eu falei no início, né? O que o Brasil precisa, a Índia tem, o que a Índia precisa, o Brasil tem. Então é questão de provocando, né, esses casamentos aí, né? Muito importante para a Índia. Eu acho muito interessante esse aspecto. Né? Voo para a Índia tem de São Paulo só? Não direto, é uma batalha que a gente está tentando. Não é direto, todos que passam nos Estados Unidos ou Europa. Você passa muito longe. Europa e tem principalmente também, no Golfo Pérsico, né? A Emirates tem um voo de São Paulo também, de 15 horas até Dubai, e depois em 2 horas e meia você está em Nova Delhi, tá? Então, é uma escala, o aeroporto de Dubai é maravilhoso, e a gente tem uma Qatar, em Doha, também fazendo a parada em Doha também, 14 horas e meia, 15 horas até Doha, também um aeroporto, uma estrutura fantástica lá em Doha, e depois mais 2 horas e meia você está em Nova Delhi. Então tem boas opções. É um voo longo, cansativo? Sim. Né? É distante. Os 2 países são distantes. Mas isso não é uma desculpa, tá? Tem boas opções. Muito bom. Nós estamos terminando. Queria que você deixasse uma mensagem ao povo mineiro. Não, muito bom. Hernan, antes de tudo, agradecer. Sempre muito agradável, né? Esse papo. Eu acho que a mensagem está muito ligada a essa minha missão profissional. Como eu disse, eu acho que Índia e Brasil, quando se encontram, fazem de fato a diferença. O potencial é inimaginável, né? Tanto no lado pessoal, espiritual, quanto no lado econômico, comercial, político. Né? Para quem ainda não pensou nessa parceria, nessa conexão, para pensar nessa conexão, tanto do lado pessoal quanto do lado profissional, que tenho certeza que vai valer a pena. Tá bom? Muito obrigado, viu?
E namastê. Eu que agradeço, porque é sempre muito bom. Sempre muito bom ter você aqui, conversando, contando da Índia. Eu lembro de ter estado no restaurante muitas vezes, né? Era uma comida fantástica, né? E era muito bem recebido, muito bem atendido. E sucesso aí em Belo Para Horizonte, no nós. Rio e lá em Nova Delhi. Isso aí. Para Né? nós, Hernani. Um Muito grande abraço para obrigado. você. Forte abraço. Então, tivemos aí um pouco da Índia e Leonardo Ananda está aí nessa paixão pela Índia, crescente, ainda é sempre crescente depois de 20 anos, então faz um trabalho magnífico e nós temos que atentar para a Índia. A Índia é um mercado fantástico, assim também como o Brasil é um mercado fantástico. Até o próximo Papo Mineiro. Forte abraço.